pessoal, tudo bem? Espero que sim. Hoje a gente vai estar aqui falando um pouquinho sobre a literatura infantil, sobre a importância da literatura infantil e a sua influência nas nossas crianças, principalmente na educação infantil, quando a gente tem que incluir nas crianças o hábito de leitura, o hábito de estar frequentando uma biblioteca, que muitas vezes a escola, ela tem lá a biblioteca toda montadinha, toda bonitinha, mas são poucos professores que levam os alunos até lá. A gente sabe que existe nas escolas vários projetos de leitura, aquela sacola de contação de história, que as crianças levam para casa, aí os pais ajudam. Então, muitas vezes também acontece o seguinte: a criança leva aquela sacolinha para casa e é o pai que faz, é a mãe que ajuda. Ajudar é uma coisa, fazer para o aluno é outra. Mas a gente tem assim que estar trabalhando esse hábito na criança, porque a gente só vai criar bons leitores a partir do momento também que a gente dá bons exemplos. Então, não adianta eu falar para o meu aluno, você tem que ler história, ir lá na biblioteca, mas não pegar um livrinho, não ler junto com eles, mesmo que eles não saibam ler. Eles gostam de ler as gravuras, porque a criança aprende a ler na fase da alfabetização, é lendo gravuras. A partir do momento que elas lêem as gravuras, elas vão começar a contar uma história e desenvolver o raciocínio delas. Então, é importante que as nossas crianças que estão na fase de alfabetização, que elas tenham muito contato com os livros, com teatro, com fantoche. E é o que a gente vai estar trabalhando aqui no terceiro período. A gente vai estar usando as várias interfaces, tá? De práticas pedagógicas dentro da educação infantil, que inclui a literatura. Então, quando eu faço um teatro, quando eu faço uma apresentação de fantoche, teatro de sombras, um reconto de uma história, eu estou trabalhando nessa criança várias coisas. Oralidade, a fala, a forma de expressão, até mesmo os sentimentos. A gente pode aproveitar vários momentos dentro de sala de aula para contar uma história. Contar uma história, gente, na verdade, não é ler um livro. Isso aí de ler livro já é para as crianças lá do fundamental. A gente vai contar a história. Então, não é aquela professora que vai pegar um livro e vai ficar blá, 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 aqui as gravuras, acabou. Não, vamos explorar, tá? Antes da gente falar de uma historinha para criança, a gente tem que envolver a criança naquele momento, para que elas possam tirar um proveito dessa história. Por exemplo, Chapeuzinho Vermelho, né? É uma história mais antiga, mas a gente tira vários ensinamentos dela. Porque Chapeuzinho Vermelho, além de ser uma menininha bonitinha e fofa do Chapeuzinho Vermelho, era uma menina desobediente. E tudo que aconteceu na vida dela foi por quê? Primeiro passo, a mãe mandou ela ir para um caminho, ela seguiu outro. Não conversar com estranhos, ela conversou. Não é? Então, criança não tem que desobedecer pai e mãe. Criança tem que aprender a obedecer para poder ser feliz. Então, é um conhecimento que as crianças adquirem aí. E as crianças, gente, na nossa faixa que nós vamos estar trabalhando, na faixa etária de que vocês vão trabalhar, elas estão na fase de fantasiar, de criar personagens. Então, tudo que a gente fala com elas é uma coisa que fica muito gravada ali na mente delas. Então, até na escolha do livro, a gente vai ter que influenciar. E tudo isso a gente aprende aqui nas aulas de literatura. Como escolher um bom livro, qual o momento que eu devo ler esse livro. Há dias que as crianças estão assim meio apagadinhas, meio tristinhas. Eu posso contar uma história envolvendo, aí eles vão me ajudando a narrar essa história. Porque na infantil, gente, na educação infantil, a gente não conta a história que está ali escrita ali. A gente praticamente faz o reconto das histórias.
porque a gente tem que traduzir para a linguagem deles. Porque muitas historinhas são escritas para o adulto ler, não para a criança. Então, às vezes, o vocabulário as crianças ainda não entendem. Então, cabe ao professor, na hora de estar lendo, ou então na hora que está contando a história, traduzir para a linguagem que a criança vai entender. Correto? Usando as palavras mais fáceis, um vocabulário dentro da realidade da criança. À medida que a criança avança em seus conhecimentos, aí a gente já pode usar as palavras que estão ali no livro. Porque há bem pouco tempo é que é escrito livro especialmente para o público infantil. Antes era escrito para o público adulto, que era para, vamos dizer, educar as crianças, colocar ordem e progresso, tudo sim, dentro de quase uma ordem militar. A criança não pode isso, criança não pode aquilo. Hoje a figura mudou. Tanto a gente pode reparar que antigamente as princesas, elas estavam lá esperando o príncipe encantado, toda bonitinha. E hoje, se a gente for contar a história hoje, já é uma história que a princesa vai à luta. Ela não está esperando por ninguém mais. Então a gente não pode muito frisar só nos contos de fadas, só nos príncipes e heróis bonitos que nada acontece. Né? Tudo acontece pro príncipe, só o príncipe. A princesa ficava lá esperando de barriga para cima, sem nada fazer. Hoje em dia ela vai à luta. Um bom momento disso, um bom exemplo é Mohana, né? Que é uma menina que sai da ilha e sai desbravando o mundo, sendo que ela tinha tudo em casa, mas ela resolveu correr atrás. Então, essa é a criança que a gente tem que criar hoje. Uma criança que vai à luta, que não está esperando cair nada do céu, e nem é o príncipe encantado, nem é a princesa que fica quietinha dentro de casa. A nossa realidade hoje é outra. Então, as histórias evoluem conforme a realidade que a gente vai vivendo. Certo? Então, é o seguinte. Nossas aulas de literatura através do PET na próxima aula, né? Já foi dito isso para vocês. Então, nosso PET vai ter a parte teórica dessa aula, hoje é só uma introdução, e vamos ter também uma atividade. Essa atividade, gente, ela vai ser feita no caderno de literatura. Por quê? Vocês vão ter um caderno, então vão ter que usar. Então, daqui a pouco eu vou dar uma atividade, vocês vão fazer. Precisa fazer agora, professor? Não, se quiser fazer agora, vai fazer. Se quiser fazer amanhã, tudo bem. Se quiser fazer na próxima aula, antes da aula começar, tudo bem. Porque na próxima aula a gente já vai fazer uma correção da atividade. Preciso mandar pelo e-mail? Preciso mandar para WhatsApp? Não. A matéria vai estar no caderno. Porque essa matéria é uma referência para que vocês possam estudar para uma futura prova, para uma atividade avaliativa. Isso é um para casa, é uma atividade que qualquer aluno tem que fazer. E o aluno, gente, fica uma dica para vocês, ele tem que fazer as atividades, não é porque ele quer ganhar ponto, é porque ele quer aprender. O curso é para aprendizagem, o nosso curso é um curso profissionalizante, que vocês vão... eu só vou fazer isso, vai lá, posso fazer ponto nenhum, olhar, poxa, mas você vai trabalhar, você vai ser uma professora. Então, tem que aprender a trabalhar direitinho, correto? O professor não pode ter preguiça não, gente. Então, o caderno de professor é a sua referência, seu caderno certinho, com as datas, tudo correto. Precisou estudar, professor deu isso tal dia. Beleza, ok? Outra coisa, esse vídeo está gravado no YouTube, então não precisa descer ele no celular nem nada. Acesse o link, assiste e pronto. Ele não vai carregar o seu celular, não vai carregar seu computador. Se precisar de ouvir de novo, tá lá. Não posso ouvir agora, vai ouvir na hora que tiver um tempo. É importante que vocês, alunos, escolham um tempo para que vocês possam acompanhar as aulas. De noite eu não posso, de manhã não. Mas tem um momento que vocês vão escolher esse momento. E esse momento é um direito que você tem. Não é um direito que eu estou te dando, que o seu marido está te dando. É um direito que você escolheu de fazer um curso e ser professora. Então, você tem que reservar um espaço para isso.
Esse é um espaço que você adquiriu, você foi à luta, você fez a matrícula, você está batalhando por isso. Então, vamos lá, gente. Vamos fazer valer a vontade de vocês. Tranque-se no quarto, assista isso de madrugada, quando tiver todo mundo dormindo. Mas o importante é fazer o curso direitinho. Não é só fazer as atividades avaliativas. É assistir às aulas mesmo, que é o mais importante, é assistir às aulas e eu peço que venha a parte teórica dessas aulas. Tá certo? Se alguém tiver alguma coisa a perguntar, pergunte no privado do grupo durante o horário de aula. Ok? E não se esqueça de dar lá um ok, que assistiu, que você está participando. Isso é muito importante para a gente. E no mais, fiquem com Deus, cuide-se pelo amor de Deus. Use máscara, álcool gel, o tempo que tiver. Se puder ficar em casa direto, fica. Se tiver de sair, gente, muito cuidado. Se tiver de ir no supermercado, deixe as crianças em casa, vão sozinhas rapidinho e volta. Faça a listinha do que tem que comprar para não ficar igual uma barata tonta dentro do supermercado. Fiquem com Deus. Até a próxima aula.